Boa noite, irmãos e amigos que acompanham nossos estudos aqui no canal. Sejam bem-vindos. Mais uma quarta-feira que nós temos para estudar a palavra de Deus e as doutrinas que nós encontramos na Bíblia. E hoje nós vamos estudar a doutrina em relação à igreja. E nós enunciamos da seguinte maneira: cremos que as Escrituras ensinam que a Igreja de Jesus Cristo foi inaugurada no dia de Pentecostes e deve ser considerada em dois aspectos. A Igreja invisível, cremos de acordo com o ensino das Escrituras, que a Igreja invisível ou universal é o corpo e a noiva de Cristo, que ele é a cabeça e todos os crentes os membros, e que contra ela as portas do inferno não prevalecerão. E a igreja visível, cremos de acordo com o ensino das Escrituras, que a igreja visível de Cristo é a comunidade de crentes que verdadeiramente receberam a Cristo pela fé, foram batizados e são associados por um pacto na fé e a comunhão mútua, segundo o Evangelho, com o propósito de observar as duas ordenanças e tudo quanto Cristo mandou, e para ser governada pela lei de Cristo e exercer os dons, direitos e privilégios que lhes são peculiares à luz da palavra de Deus. Os oficiais da igreja, segundo as Escrituras, são os pastores, ou também conhecidos como bispos, e diáconos, cujas qualificações, direitos e deveres estão claramente definidos nas epístolas em Timóteo e Tito. Lembrando que todas as declarações estão na descrição do vídeo, então vocês podem ler e acompanhar os versículos nas nossas declarações. Vamos orar. Muito obrigado, Pai, por este tempo que nós podemos estudar Tua palavra, o que diz para nós em relação à igreja. Nos ajudes a entender, Pai, que o corpo de Cristo, ou a noiva de Cristo no futuro, somos nós, os crentes salvos pela fé em Teu Filho Jesus Cristo. Nos ajudes a entender isto. Em nome de Cristo Jesus. Amém. O ensino das Escrituras acerca da igreja é tão claro e positivo quanto o que diz respeito a qualquer outra doutrina. Contudo, a concepção dos homens, mesmo de alguns cristãos, sobre o assunto, parece ser indefinido e não muito claro. O termo igreja tem numerosos e variados significados. Por exemplo, é empregado para distinguir as pessoas religiosas das não religiosas. Eu já tenho escutado na faculdade a frase: essa pessoa é da igreja, para diferenciar, dizer, essa pessoa é religiosa. Também é usado para diferenciar grupos organizados, como igreja presbiteriana, igreja metodista ou igreja católica romana. Também é usado em relação a edifícios, designando um local de reunião em que os cristãos se reúnem para adorar. Essas terminologias e outros usos semelhantes tendem a obscurecer o verdadeiro significado do vocábulo igreja. E hoje nós vamos entender, à luz da palavra de Deus, esse aspecto ou esses aspectos da igreja. Vamos começar definindo. O verdadeiro significado da igreja deriva principalmente do Novo Testamento. A igreja cristã é uma instituição do Novo Testamento, começando com o Pentecostes e terminando, provavelmente, com o arrebatamento.
era um vocábulo usado para designar uma assembleia ou congregação que fosse convocada para diversos propósitos. Duas palavras são de importância especial nesse sentido. A primeira palavra, que em português é igreja, e a tradução do termo grego eclesia, que significa chamar para fora. Esta palavra foi usada cerca de 111 vezes no Novo Testamento. Por exemplo, usada em sentido secular em Atos 7:38, que diz: "E se de alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítima assembleia." Assembleia aqui é referido à eclesia, ou à igreja. Outro versículo, em 1 de Coríntios 1:2, diz: "A igreja de Deus que está em Coríntio." Então, de acordo com esta ideia, os santos são os chamados para fora dentre as nações, ao nome de Cristo, para constituírem a igreja, o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça e os crentes são os membros, como relata a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versos 12 ao 13. Outro termo referindo-se à igreja é o termo kuriakon. Significa aquilo que pertence ao Senhor, aquilo sobre o que o Senhor tem domínio e autoridade. Ou seja, refere-se aos que são chamados dentre uma determinada comunidade a fim de obedecer os princípios e preceitos de Cristo. Por exemplo, a instituição da ceia do Senhor. Em primeira carta aos Coríntios 11, versículo 20. Então, resumindo, a igreja é composta do corpo de crentes que foram chamados para sair do mundo e que estão sob o domínio e autoridade de Cristo Jesus. Podemos considerar a igreja na qualidade de organismo que descreve um corpo, um povo para o seu nome, o qual Deus está atualmente tirando dentre os gentios e cujo objetivo é a formação do corpo de Cristo, como descreve Efésios capítulo 1, e no futuro destinado a ser a esposa de Cristo. Mas qual foi o início da igreja? A profecia da igreja se encontra em Mateus capítulo 16. Vamos procurar Mateus capítulo 16. Mateus 16, versículos 16 ao 18. Diz: "E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja." É a primeira citação da igreja no Novo Testamento. A igreja, então, seria estabelecida sobre a confissão de Pedro de que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo. Essa profecia, mais tarde, é cumprida em Atos, capítulo 1 e 2, onde temos a narrativa da primeira igreja cristã, em seu glorioso início, e como realmente existia em Jerusalém. Então, quando um homem se torna crente, crendo em Jesus Cristo como Salvador, constitui-se um membro da igreja. Em Atos 2, versículo 47, lemos que o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Então,
notamos que a igreja já era uma instituição concreta a qual cada crente em Cristo se unia. Como sabemos disso? No livro de Atos, encontramos algumas características. Nós não vamos ler todos os versículos, mas eu vou mencionar alguns. Algumas características da igreja. Por exemplo, tinha determinados lugares de reunião. Em Atos 1, 13, diz, ou fala do cenáculo, fala do templo, capítulo 5, versículo 12, os lares dos membros, ou as casas dos membros, as sinagogas. Também eles tinham horas determinadas para se reunir. Por exemplo, capítulo 2, versículo 46, eles se juntavam diariamente. No capítulo 20, versículo 7, fala do primeiro dia da semana, ou também conhecido como o dia do Senhor. Também eles tinham horas regulares de oração. Capítulo 3, versículo 1, fala da hora de oração, a nona. Finalmente, um rol de membros. Capítulo 1, versículo 15, fala de 120. Capítulo 2, versículo 41, fala de 3.000 pessoas. Capítulo 4, versículo 4, 5.000. E os acréscimos diários que o Senhor fazia. Além disso, a igreja era organizada de maneira regular e definida, e fica evidente pelo fato do apóstolo Paulo dirigir muitas de suas epístolas a igrejas em diferentes localidades, ou também conhecidas como igreja local. Por exemplo, ele escreveu para os coríntios, a igreja onde Timóteo e onde Tito trabalhavam eram congregações organizadas de crentes. Também conhecemos de sua organização pela existência de sua estrutura. Assim, temos oficiais na igreja, por exemplo, os bispos ou pastores, com requerimentos achados em 1 Timóteo, capítulo 3, versos 1 ao 13, e Tito, capítulo 1, versículos 5 e 9. Os diáconos, para servirem as mesas, em Atos capítulo 6, versículos 1 ao 7, encontramos os primeiros diáconos. Filipenses capítulo 1, versículo 1, menciona os diáconos trabalhando juntos com os pastores. E também temos os membros propriamente ditos, que recebiam as cartas de recomendações dos apóstolos. Na Bíblia, encontramos algumas figuras sobre as quais a igreja é apresentada. Por exemplo, nós temos que a igreja é o corpo do qual Cristo é a cabeça. Vamos para Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Colossenses 1:18 diz: E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. A analogia da cabeça e do corpo, que ilustra Cristo e a igreja em suas mútuas relações, é muito feliz. Assim como a cabeça funciona através do corpo e seus membros, assim Cristo funciona através da igreja e de seus membros, para realizar seus propósitos. Podemos extrair duas ideias neste símbolo. A primeira ideia: existe um relacionamento vital entre Cristo e a igreja, ambos participando da mesma vida, exatamente como acontece com a cabeça e o corpo físico. Não podemos nos filiar à igreja como fazemos com uma mera organização humana. Temos de ser participantes pela fé da vida de Cristo. Como cabeça da igreja, Cristo é o seu guardião e diretor, é a fonte de sua vida,
enchendo-a com a sua plenitude, o centro da sua unidade e a causa do seu crescimento. Tudo isso nós podemos encontrar em Efésios. A relação, a segunda ideia, a relação de membros uns com os outros. Romanos, capítulo 12, versos 4 e 5, vamos ler. Romanos, capítulo 12, versos 4 e 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Existe então a relação de membros uns com os outros. Outra figura descrita na Escritura em relação à igreja é chamado a noiva de Cristo. Apocalipse 19:7 relata isto. A igreja é atualmente o corpo de Cristo em processo de formação, e quando ela estiver completa, ser-lhe-á apresentada como esposa nas bodas do Cordeiro. Cristo é o noivo. Este é um grande mistério, Efésios fala. Neste ponto, então, podemos apontar que a igreja invisível, ou também chamada universal, é aquela composta por todos aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, ou seja, aqueles que conformam o corpo de Cristo. Na Bíblia também encontramos duas ordenanças para a igreja. E quando falamos de ordenança, é aquilo que foi mandado por Cristo. Essas ordenanças são verdades cristãs simbolizadas, são memórias de Cristo, observadas em obediência a Ele. São expressões de amor e devoção. Assim sendo, a igreja tem duas ordenanças: o batismo, a primeira ordenança, e a ceia do Senhor. Essas duas ordenanças serão estudadas semana que vem. Neste momento, então, podemos apontar, segundo a nossa declaração, que a igreja visível de Cristo é a comunidade de crentes que verdadeiramente receberam a Cristo pela fé, foram batizados, segundo a primeira ordenança, e são associados por um pacto na fé e comunhão mútua, segundo o Evangelho, com o propósito de observar as suas ordenanças e tudo quanto Cristo mandou. Agora, perante de tudo esse estudo, como igreja, qual é nossa vocação? Qual é a vocação da igreja? Os membros. A primeira coisa que nós devemos ter presente nas nossas mentes é adorar a Deus, glorificá-lo na terra. Efésios fala disso, que nós devemos glorificar a Deus, enquanto que nós temos aqui na terra. Número 2, evangelizar o mundo com o evangelho, com a verdade, o plano de Deus, salvação dos homens através de Jesus Cristo. Mateus 28, Jesus mandou para seus discípulos irem, evangelizar o mundo. Número 3, desenvolver cada cristão individualmente até ele atinja a plenitude da estatura de Cristo. Ou seja, edificar seus membros. Efésios fala disso. É isso aí, o valor da frequência à igreja, vir para os cultos. Isso promove o crescimento, a comunhão uns com os outros. Deixar de frequentar a igreja leva à apostasia, como fala Hebreus. Número 4, temos um constante testemunho de Cristo e sua palavra, que é a verdade.
Atos 1:8 e 1 Timóteo 3:15 fala disso. Temos que tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus, ser testemunhas de Cristo e sua palavra perante o mundo. Por último, nós devemos administrar disciplina entre os membros, como relata Mateus, capítulo 18, versículos 15 ao 17. Então, a missão da igreja é glorificar a Deus, conquistando almas para Cristo, edificando-as em Cristo e enviando-as por Cristo. Então, isso é o estudo para hoje à noite. Que Deus abençoe e nós podamos ter presente nossa vocação como membros do corpo de Cristo e no futuro, a esposa de Cristo. Vamos orar. Muito obrigado, Pai, pelo tempo que nós pudimos gastar estudando Tua Palavra, pelo tempo que nós podemos juntar para ver as verdades deixadas para nós na Tua Palavra. Nos ajudes a pensar nisto, que somos membros uns dos outros, somos o corpo de Cristo, Tu és a cabeça, e nós devemos obedecer Tuas ordenanças que deixaste na Tua Palavra. Ajude, Pai, cada um dos Teus filhos ouvindo este vídeo e aquelas pessoas que não são parte ainda do corpo de Cristo. Usa, Pai, Tua Palavra para eles entenderem que precisam do Salvador, Jesus Cristo, e serem parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Muito obrigado por tudo e abençoa o resto da semana. Em nome de Cristo Jesus. Amém.